Não precisamos de palavras para descrever quem foi Alexandre, o Grande, um dos homens mais conhecidos da história do mundo. Lendário conquistador, que derrotou o maior império do mundo, chegando até os confins da Índia. Várias lendas surgem sobre a vida de Alexandre, principalmente sobre suas campanhas na Índia, onde alguns acreditam que ele conheceu pessoalmente Chandragupta Maurya. Será mesmo que isso é verdade? Alexandre teria inspirado Chandragupta Maurya? Para quem não conhece, Chandragupta Maurya foi uma figura lendária na história antiga da Índia, conhecido por fundar o Império Maurya no século III a.C. Ele nasceu em 340 ou 350 a.C., e pouco se sabe sobre sua infância. O que sabemos é que ele se tornou um grande guerreiro e rei, acabando por conquistar grande parte da Índia. O reinado de Chandragupta foi marcado por conquistas militares significativas e ele era conhecido por suas proezas táticas e planejamento estratégico. Chandragupta criou um grande e poderoso exército, que lhe ajudou a conquistar as regiões do noroeste da Índia e expandir seu império para abranger grande parte do subcontinente indiano. Uma das partes mais interessantes da história de Chandragupta é de sua relação com Alexandre, o Grande, onde muitos acreditam que eles se conheceram. Alexandre invadiu a Índia em 327, e seu exército lutou contra vários reinos indianos. De acordo com alguns relatos históricos, Chandragupta ficou tão impressionado com a liderança e as táticas militares de Alexandre, que modelou seu próprio exército, semelhante ao do rei grego, mas é provável que ele nunca nem viu o exército de Alexandre, apenas deve ter ouvido histórias. Chandragupta era um líder formidável e estrategista militar por mérito próprio. Ele foi capaz de construir um império poderoso que durou muito tempo após sua morte, e sua influência ainda pode ser sentida na Índia moderna. Seu reinado viu conquistas militares significativas e o estabelecimento de um grande e poderoso império. Embora seu relacionamento com Alexandre, o Grande ainda esteja envolto em mistério, não há como negar seu impacto na história e na cultura indiana. Será mesmo que Alexandre conheceu o rei indiano? Não há nenhum relato contemporâneo, mas pelo menos na época de Plutarco, final do século I e início do século II, acreditava-se que eles se conheceram. Plutarco escreveu: Androcotus, quando era um jovem, viu o próprio Alexandre, e somos informados de que ele disse muitas vezes em tempos posteriores que Alexandre quase não se tornou senhor do país, já que seu rei era odiado e desprezado por causa de sua baixeza e baixo nascimento. Androcotus é um erro de escrita para Sandrocotus, que foi a tentativa grega para escrever Chandragupta. Ele é descrito aqui como um jovem, isto pode refletir a tradição em fontes indianas que o tinha como estudante em Taxila, que fazia parte das possessões macedônias na Índia. Um relato latino de cerca de um século depois, diz o seguinte: Sandrocotus era de origem mesquinha, mas foi estimulado a aspirar ao poder real por incentivo sobrenatural, pois, tendo ofendido Alexandre por sua ousadia no discurso, e tendo recebido ordens para matá-lo, ele se salvou com a rapidez dos pés, e enquanto ele dormia, depois do cansaço, um leão de grande tamanho aproximou-se dele, lambeu com a língua o suor que escorria dele, e, depois de acordá-lo suavemente, o deixou. Sendo inicialmente levado por este prodígio a conceber esperanças de dignidade real, ele reuniu um bando de ladrões e solicitou aos índios que apoiassem a sua nova soberania. Essa história obviamente é muito exagerada, e nos faz pensar que muito provavelmente é falsa, mas nos leva a crer que na antiguidade acreditavam que Alexandre e Chandragupta tinham se conhecido. Nunca saberemos com certeza se esses dois gigantes da história realmente se cruzaram, embora fosse incrível acreditar que sim. Alguns cronistas helênicos mencionam que um adolescente Chandragupta, Sandrocotus, conheceu a comitiva de Alexandre e o próprio rei. Entretanto, alguns acreditam que Sandrocotus era na verdade o rei do Império Nanda e não Chandragupta. Alexandre invadiu o noroeste do subcontinente indiano. Embora ele morreu alguns anos depois, uma série de seus sucessores estabelecem dinastias helênicas no Egito, na Pérsia, no Afeganistão e no Punjab. Este evento criou o ambiente perfeito para a ascensão de Chandragupta ao poder, um noroeste da Índia devastado pela guerra, disputado por satrapias macedônias e persas concorrentes. Apesar dessas teorias, a versão que é mais credível é a de que a única relação entre os dois foi o vácuo de poder que a morte de Alexandre deixou no noroeste do subcontinente indiano, permitindo a ascensão de Chandragupta.
Após a morte de Alexandre, o Grande, seu império foi dividido entre seus generais, onde a parte mais oriental ficou sendo governada por Seleuco I Nicator, que queria reconquistar as terras de Alexandre na Índia, e devido a isso, entraria em guerra com o famoso imperador Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya estabeleceu-se como governante de Magadha por volta de 321 a.C. Ele decidiu conquistar a dinastia Nanda. Ele lutou contra o império por 11 anos com campanhas de guerrilha bem-sucedidas e capturou a capital Nanda de Pataliputra. Isso levou à queda do império, e à eventual criação do Império Maurya sob o comando do imperador Chandragupta Maurya. As províncias persas no que hoje é o atual Afeganistão, junto com o rico reino de Gandhara e os estados do Vale do Indo, se submeteram a Alexandre, o Grande, e se tornaram parte de seu império. Quando Alexandre morreu, as guerras dos Diádocos dividiram seu império, enquanto seus generais lutavam pelo controle do império. Nos territórios orientais, um desses generais, Seleuco Nicator, estava assumindo o controle e começando a estabelecer o que ficou conhecido como Império Seleucida. De acordo com o historiador romano Apiano, Seleuco, sempre à espreita das nações vizinhas, forte em armas e persuasivo no conselho, conquistou a Mesopotâmia, a Armênia, a Capadócia Seleucida, Pérsia, Pártia, Bactria, Arábia, Tapouria, Sogdia, Aracósia, Hircânia e outros povos adjacentes que tinham sido subjugados por Alexandre, até o rio Indo, de modo que os limites de seu império eram os mais extensos da Ásia depois do de Alexandre. Toda a região da Frígia ao Indo estava sujeita a Seleuco. Apiano, História de Roma, as Guerras Sírias 55. Alexandre havia nomeado sátrapas no controle de seus territórios. Da mesma forma, os sátrapas foram nomeados para governar o Vale do Indo. Os Mauryas haviam anexado as áreas governadas por 4 desses sátrapas: Nicanor, Filipe, Eudemo e Peiton. Isso estabeleceu o controle Maurya às margens do Indo. As vitórias de Chandragupta convenceram Seleuco de que ele precisava proteger seu flanco oriental. Buscando manter os territórios macedônios lá, Seleuco entrou em conflito com o emergente em expansão Império Maurya sobre o Vale do Indo. Faltam detalhes do conflito. De acordo com Apiano, Seleuco atravessou o Indo e travou guerra com Chandragupta Maurya, rei dos índios, que morava nas margens daquele riacho, até que eles se entenderam e contraíram uma relação matrimonial. Algumas dessas façanhas foram realizadas antes da morte de Antígono e outras depois. Apiano. Não se sabe se houve de fato uma batalha campal. O historiador militar John Granger argumentou que Seleuco, ao cruzar o Indo, se encontraria em uma armadilha, com um grande rio às costas e um continente hostil à sua frente, e, consequentemente, não poderia ter avançado muito mais que o Indo. De acordo com Granger, os detalhes do conflito não são claros, mas o resultado claramente deve ter sido uma vitória indiana decisiva, com Chandragupta repelindo as forças de Seleuco, e consequentemente, ganhando grandes territórios no atual Afeganistão. Wheatley e Ekel sugerem que o grau de relações amistosas Maurya-Seleucida estabelecidas após a guerra, mostra que as hostilidades provavelmente não foram prolongadas nem graves. Seleuco Nicator cedeu o Hindu Kush, Punjab, e partes do Afeganistão para Chandragupta Maurya. Em consequência de seu arranjo, Seleuco ganhou 500 elefantes de guerra de Chandragupta Maurya. Seleuco e Chandragupta também concordaram com uma aliança matrimonial, provavelmente o casamento da filha de Seleuco com Chandragupta. Segundo Estrabão, os territórios cedidos faziam fronteira com o Indo. A posição geográfica das tribos é a seguinte: ao longo do Indo estão os Paropâmisos, acima dos quais está a montanha Paropamiso, depois, ao sul, os Aracósios, depois, ao sul, os Gedroseni, com as outras tribos que ocupam o litoral, e o Indo fica, latitudinalmente, ao longo de todos esses lugares, e desses lugares, em parte, alguns que ficam ao longo do Indo são mantidos por indianos, embora tenham pertencido anteriormente aos persas. Alexandre, o Grande, tirou os dos arianos e estabeleceu seus próprios assentamentos, mas Seleuco Nicator os deu a Chandragupta, em termos de casamento misto e de receber em troca 500 elefantes. E Estrabão. A partir disso,
parece que Seleuco rendeu as províncias orientais de Aracósia, Gedrósia, Paropâmiso, e talvez também Ária. Por outro lado, foi aceito por outros sátrapas das províncias orientais. Sua esposa iraniana, Apama, pode tê-lo ajudado a implementar seu governo em Bactria e Sogdiana. Isso tenderia a ser corroborado arqueologicamente, como indicações concretas da influência máurea, como as inscrições dos Éditos de Ashoka, que se sabe estarem localizadas, por exemplo, em Kandahar, no atual sul do Afeganistão. Alguns autores afirmam que o argumento de Seleuco entregando mais do que hoje é o sul do Afeganistão é um exagero originário de uma declaração de Plínio, o Velho, referindo-se não especificamente às terras recebidas por Chandragupta, mas sim às várias opiniões de geógrafos sobre a definição da palavra Índia. A maioria dos geógrafos, de fato, não vê a Índia como delimitada pelo rio Indo. De acordo com outros escritores, no entanto, todos esses territórios são considerados como pertencentes ao país da Ária. O acordo dessa guerra provou ser mutuamente benéfico. A fronteira entre os impérios Seleucida e Maurya permaneceu estável nas gerações subsequentes, e as relações diplomáticas amistosas são refletidas pelo embaixador Megasthenes e pelos enviados para o oeste pelo neto de Chandragupta, Ashoka. O presente de elefantes de guerra de Chandragupta pode ter aliviado o fardo de forragem e a marcha de retorno, e permitiu que ele reduzisse apropriadamente o tamanho e o custo de seu grande exército, já que as principais ameaças ao seu poder haviam sido removidas. Com os elefantes de guerra adquiridos dos Máuryas, Seleuco conseguiu derrotar seu rival, Antígono, junto com seus aliados na Batalha de Ipso. Somando os territórios de Antígono aos seus, Seleuco fundaria o Império Seleucida, que perduraria como uma grande potência no Mediterrâneo e no Oriente Médio até 64 a.C. O controle Maurya do território no que hoje é o Afeganistão ajudou a proteger contra a invasão da Índia pelo noroeste. Chandragupta Maurya passou a expandir seu domínio na Índia para o sul no Decão. Esse conflito carece de fontes confiáveis, mas o fim da guerra se mostrou muito bom para ambos os lados. Se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo sobre Chandragupta Maurya, que foi um grande conquistador. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.